Mas muito feliz com isso, com o que está acontecendo na minha vida. Eu sempre quis fazer isso, mas sempre. E sem aquela confiança que o irmão falou para mim, quando vocês me disseram com confiança, transmitir confiança, eu quero transmitir essa confiança para vocês. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém. Então vamos lá. Salmo 27, só o versículo. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. O Senhor é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem me receberei. Amém? Esse é o Senhor que é o Senhor que nós temos. Por isso estamos aqui. E foi onde a gente saiu aqui. E aí saiu no final de tudo, terminou a nossa amiga falou que ia trazer Bíblia. Eu trouxe a Bíblia, chegou a abrir a Bíblia e abrir o meio salmo que estava colocando justamente aonde fala que o Senhor é o nosso Salvador e a minha salvação. E aí eu, poxa vida, acabamos de falar, ele é a minha salvação e acabei abrindo o salmo. E aí uma carta foi não, glória a Deus. E aí que seja o Senhor abençoado nossas vidas, que o Senhor nos abençoe esse grupo de louvor, inclusive a mim, porque eu estou muito feliz com isso. E eu espero em Deus que me capacite cada dia mais, me fortaleça cada dia mais, tire mais esse medo que eu tenho, essas falhas que está aprendendo, nós temos, mas eu tenho certeza que eu quero fazer o melhor para ele. Amém? Então, vamos receber o louvor de nosso Senhor Jesus Cristo. Só para palmas, amém? Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus.
abençoando nossas vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, que alegria gloriosa estar mais uma vez na presença do Senhor. Agora nós tirou para glorificar a Deus essa noite, culto a Deus, como Deus fica feliz do povo dele se reunir para adorá-lo, porque Ele é digno, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, por isso nós estamos aqui, Ele quebrou os milhões para que nós estivéssemos aqui. Eu me sinto muito grata a Deus também estar aqui no altar cada dia, né? Aprender um pouquinho do Senhor para fazer, né? Aquilo que o Senhor quer que eu faça. Que eu veja assim, Deus quebrou milhões para realizar o desejo do meu coração. Uns meses atrás, antes, eu queria louvar, mas eu acredito que não era tempo. Mas Deus, mesmo assim, Deus tirou o impedimento, tirou a fogueira e está cada dia me ajudando, me capacitando para louvar Ele de toda a minha alma, de toda a minha coração, como nós louvamos nessa noite, né? Te louvarei, Senhor, porque o Senhor merece. Aleluia. Só o Senhor Deus. Aleluia. Só o Senhor Deus. Jeremias 1, o Espírito do Espírito Santo de Deus irá falar com a igreja assim como falou comigo. Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso. Por isso que a igreja dele está aí, porque Ele pagou, né? Jesus pagou em alto preço. Deus está cheio de falha, Ele separa cada um de nós para que nós fazer o vídeo do Senhor, está no altar, servindo Ele. Depois eu fui gelado ontem era aniversário da minha mãezinha, então a gente estava comemorando com ela, então eu estou de refrigerante gelado, minha garganta está muito bem, mas irei fazer aqui para o Senhor que eu faça. Jeremias 5, antes que Ele te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre antes que formaste no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque onde quer Ele te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, irás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia! Olha que palavra, né? De confiança, de encorajamento. E quantas vezes, né? A gente vai, o pastor pede que a gente traga uma palavra, dirigir. Quantas vezes, né? Meu Deus, só ele falar que a gente fica um pouco preocupada, mas quando nós estamos na presença do Senhor, jamais ele questionar. E ele duvidar, porque ele me chamou, desde o ventre da minha mamãe, desde o ventre da minha mãezinha, esse Deus soberano, esse Deus vivo, já contava comigo, já contava com vocês. Você tem a noção disso? Quando Deus me chama, e assim nós temos tanta dificuldade de fazer o íntimo do Senhor, e não
com Ele. E nosso aniversário sabe disso. Por isso Ele coloca tanto impedimento, tanto obstáculo, tanta picuinhas. Porque Ele sabe que o ciclo fechou. Ele sabe que Jesus está vindo buscar o povo dele. Que Ele comprou um sangue precioso para que um dia nós estivéssemos na eternidade para sempre. Livre de dor, livre de vergonha, livre de tristeza. Você tem, olha que coisa gloriosa. Vamos alegrar nisso. Se nossa vitória é aquilo que nós almejamos não conseguir aqui, melhor está lá esperando nós. Aleluia! Porque se nós estivermos esperando só as bênçãos deste mundo aqui, nós somos piores miseráveis. Mas nós temos que estar preocupados naquilo que Ele deu para nós, a coroa que Ele deu para nós, quando nós chegar lá, Ele fala: Eita, bendito do meu filho, aquele que derramou meu sangue, Ele veio nos abraçar e saltar bem-vindo para cada um de nós. Que preço, que coisa maravilhosa que o mundo, que a humanidade lá fora está tão corrompida, se corrompendo com qualquer coisa, esquece tantas coisas maravilhosas que está aqui na Bíblia para nós, e como esquece, irmãos, o povo inimigo vai só roubando aquilo que Deus deu para ele. Eles vão esquecer da promessa que Deus fez para nós. Você vê que lá no Egito, deixou aquele monte de gente lá no Egito. Quantas pessoas chegou na terra prometida? Então nós temos que estar atentos, porque agora é diferente. Nós estamos a caminho de Canaã, mas o inimigo vai fazer de tudo para que ele venha roubar aquilo que Deus deu para nós, que é a salvação. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós éramos presos, nós éramos como um cão, uma corrente, né? Acorrentado, um cão na mão de Satanás. Eu então principal. Mas até que Deus, um dia Deus fez misericórdia de mim e me resgatou de onde eu estava. Glória a Deus. Então, se eu passar a noite inteira glorificando a Deus, eu não sei se já nada, se eu sei muito. Porque eu era muito oprimida. Eu não conhecia esse Jesus. Um dia ele me tirou da vida. Então, por isso, irmão, eu me luta muito com minha vida. Eu saí de lá, eu não sabia isso. Eu não conhecia esse Jesus que cuida de mim, cuida de nós, quando nós vamos, quando nós estamos nas prazeres. Eu era escravizada. E hoje eu sou feliz. Hoje eu sou feliz de verdade, porque eu conheci esse Jesus que não sai perto de mim, que não sai perto de nós por um segundo. Então, é isso. Eu sei que eu vou pregar, né? Mas a gente fica tão feliz. A gente fica tão feliz com Jesus. Aleluia, Deus. A gente fica tão feliz com Jesus. Se eu tivesse morrido lá atrás, né? Como ele queria ser uma vida lá atrás. Um dia eu vou contar sobre isso, eu nem contei para ele, a gente disse. Assim, ele sabia que Jesus ia salvar, então ele queria ser uma vida através da mulher, né? Uma pessoa que era do mal, eu queria dizer, enfim, nunca contei aqui, mas um dia eu vou contar. E Deus me salvou. Se eu tivesse morrido naquela época, se eu tivesse morrido naquela época, eu tinha ido em fé. E Jesus não me deixou. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Como eu me deu motivo, né, para adorar, para glorificar, né, me deu escolha, me deu um lar maravilhoso, uma casa, a honra do Senhor. Aleluia. Eu creio, cada dia Deus está mudando a minha vida, meu caráter, a nossa família, meu casamento. Mas até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Uma visitante, né? É a Jéssica. Põe de pé, Jéssica. Aleluia. Deus, Senhor. Nos honrando com a sua presença. Deus te abençoe, irmã, viu? Vamos dar o bem-vindo para nossa irmã. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Sinta-se feliz na casa do Pai. E com certeza você irá ser abençoado como nós seremos. Amém? Aleluia. Só o Senhor é Deus. Então eu vou ler aqui com a Liz, né? Domingo, culto, a família, a reserva de horas. Amém? E terça-feira.
ovelha, não haverá oração, né? O de oração não haverá, né? Terça-feira não vai ter culto de oração. Então é isso, irmãos. Então, é só domingo e vamos cultuar Deus mais uma vez. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar a irmã Fátima para trazer agora a salva. Pode deixar que eu mesmo hora, irmão. Só traz a salva, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus ao tabernáculo do Senhor. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, aqui, Pai, está teu povo, Senhor, trazendo teu altar, seu ungido, suas ofertas, Deus. Abençoe a vida dele de uma forma especial. Pai, que o Senhor venha abrir a janela, as portas do céu sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas, que o Senhor conheça a necessidade de cada um deles, Deus. Mas o Senhor fala a tua palavra, que nunca vem junto desamparado, nem a sua descendência mediar o pão. E nós cremos, Pai, nessa santa palavra, que o Senhor já abençoou a tua igreja, meus filhos, de uma forma especial. Desde já te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Só o Senhor Deus. Quero convidar a irmã Zé agora para fazer um amor pelas pessoas que estão enfermas. Eu não sei, né? Quem está precisando de um amor. Mas se os irmãos, né? Tiver alguém assim, para que nós possamos fazer o amor, porque irmão pode ter a mão, né? Para a gente fazer o amor nessa noite pelas pessoas enfermas. Amém? Boa noite, igreja, Pai do Senhor Jesus. Amém. Vamos falar ao Senhor, que o Senhor possa estar com a providência dele, em nome de Jesus. Pai querido, amado, nessa noite, Jesus, te agradecer, obrigado, Pai, por poder estar na sua casa, Senhor Jesus. Te agradecendo pelo Deus, pela morte, pelo seu julgamento, pelo seu cuidado, Senhor. Mas eu quero pedir em nome de Jesus, Pai. Preciso da tua irmão, Jesus, precisando teu milagre, Pai. Precisando da tua mão, da tua mão, Deus. Essa mão do poder, Jesus. Precisa desse momento com o nosso irmão, Pai, nosso André, Deus. Na sua força, Jesus. Precisa, Senhor Jesus. Deus, eu não lembro nesse momento, Pai. Mas eu creio que o Senhor está visitando, Pai. Visitando a cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Visita, Pai. Abençoe o internado, Jesus. Precisando, Jesus. Visita aquele, Pai, que está criança, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai, porque eu creio, Pai, que o Senhor está cuidando, Pai. Porque eu creio, Pai, que o teu milagre, Jesus. Eu creio na tua cura, Senhor Jesus. Porque a tua palavra nos diz, Senhor Jesus. Aquele que crê, aquele que clama, Senhor Jesus. O teu Espírito Santo visita poderosamente, Pai, nessa noite, Senhor. Pai, obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só o Senhor Deus. Irmãos, a oportunidade da galera agora, para uma bênção, aquilo que o Espírito Santo de Deus fez a sua vida. Amém? Não querer convir aqui agora com as bênçãos, a oportunidade de saber, tá? Aleluia. A irmã Kelly também para uma bênção, amém? Salve a igreja dessa cabeça da Senhor, né? Amém. Irmão, eu muito me impressiono para falar, porque diante de muita luta que eu tenho passado, mas eu não vou falar de luta, eu vou falar de vitória. Aleluia. Até para estar na casa do Senhor é uma luta difícil. O inimigo às vezes trabalha para me ouvir, mas mesmo empurrando, eu tomo uma decisão. Que esse ano de 2022 vai ser diferente na minha vida. Amém. O L que vem ou não vem. Que eu sei que é salvação individual. Mas eu venho falar para a igreja que eu estou feliz que meus irmãos estão na minha casa. Escuta a pastora Amada, escuta a pastora Edson, tudo na TV também. E eles estão fazendo muita luta para eles chegarem aqui. Só que eles sabem que eles
Meu pai faleceu em 2014. Minha mãe em 2016, lá na igreja. Aí Deus pegou e falou assim: você vai fazer diferente. E eu não posso não, porque eu estou com esse pé de chão. Não vejo agora não. Mas aí uma vez, sabe, você pegar na mochila, colocar nas costas. Aí Deus pegou e falou assim: devido à sua enfermidade, que eu creio que Deus já está curando, né? Que Deus tem que curar de dentro para fora. Eu estou pedindo de dentro. De fora Deus vai fazer o melhor que Ele queira. Aí eu peguei, Deus pegou e falou assim: dessa vez você vai fazer diferente, dessa vez você não vai para São Paulo. Fala para os seus irmãos, vem até vocês aqui. E aí eu peguei e fiz o que o Senhor mandou. Deus simplesmente, irmãos, tirou a vontade de ir para São Paulo, porque eu sou festeira, não vou mentir. Eu gosto de festa, sabe? Às vezes tem amigas minhas, pastora Maria, que são crentes, não crentes, gostam de samba, gostam de pagode, gostam de brincar. Aí Deus falou assim: você não vai. Você não vai, e tirou minha vontade. Aí a minha tia Zuleika falou assim: Kelly, fala para Kelly, ver se convence a Maria. Não vai. Não adianta tirar, não quer. E eu falei: não, vou fazer a vontade de Deus, porque eu ainda tenho amigas minhas crentes em São Paulo, tenho amigas minhas não crentes que gostam de tomar uma cerveja, gostam de tomar uma batida. Aí fala: Kelly, toma, depois você pede perdão e está tudo certo. Aí às vezes a gente quer agradar os amigos e desagradar a Deus. Aí eu falei: não, toma uma batida. Vai então, toma uma cerveja. Deus falou: você não vai. Aí eu peguei e falei assim: tá bom, então eu vou obedecer a voz de Deus, eu não vou. Aí também estava luta, mas eu não vontade de vitória. Eu fui pegar meus irmãos na rodoviária. Nessa igreja, dia 18, eu era que partiu para São Paulo, dia 17 de sábado, dia 18 eu peguei meus irmãos. E eles coitados estão falecendo, sabe, irmãos? Sabe o pessoal de São Paulo? É caipira. É caipira, tem até caipira de São Paulo, mas é caipira de nosso lugar, não coitado. Mas se querem vir, eu vou desistir. Aí eu falei para meus irmãos assim: falei: olha, vocês ficam esperando eu no pão de queijo. Aí eu peguei, tem a escada no meio, tem a escada rolante, né? Aí vocês sobem a escada, eu coloco o pão de queijo. Aí eu não vi eles. Aí eu falei: como São Paulo, São Bernardo, São Caetano, vocês vão conhecer São Caetano do Sul. Já chegou já faz meia hora. Eu não fico, porque meu irmão também é um pouco assim, ansioso, tem sido tudo assim: Jesus, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha, né? Você só consegue. Aí eu falei: eu não tinha caso, como vocês querem. Aí eu falei assim: eu vou anunciar o alto-falante. Você chegou meus irmãos. Aí ela falou assim: o alto-falante fica quebrado. Falei: agora. Aí eu peguei e falei para uma moça assim, que estava bebendo pão, pastor Mãe. Aí eu peguei e falei assim: você se passa por minha amiga? Porque meu telefone tem, só pega dentro de casa. Meu telefone tem aí na internet, mas não pega irmãos na rua, não pega. Aí eu falei: você empresta o telefone para mim, se passa por minha amiga? Aí ela pegou o telefone e se passou por minha amiga. Aí eu falei assim: você se passa por amiga de quem? Porque se for estranho, meus irmãos não atendem. Aí ela pegou e falou assim: olha, aqui é uma amiga da Kelly. Aí o meu irmão pegou e atendeu. Aí nisso que ele atendeu, ele ficou tranquilo, que ele estava no pão de queijo. Aí eu subi e peguei eles e fui embora. Aí ele embora, quando foi 2 horas, 2 e pouco, eu já estava aqui. Aí eu fui correndo, fui fazer alguma coisa para eles comerem tudo. Estava atendindo o culto da irmã, né? Da Maria, da nossa igreja, da irmã Rosa, da irmã Fernanda, né? E um dia eu falei para a irmã Glória: bom, eu estou querendo uma visita no meu lar também, porque é uma mudança de vida. Eu estou pedindo para Deus, né? Agora todos amados aqui, o irmão Matias, pastor, todos, vão fazer visita no meu lar. Eu estou nessa decisão, sabe? Chega a sofrer, sabe? Aí eu peguei eles na rodoviária. Aí eu fui bem em cima da hora na casa da Fernanda, né? Cheguei, ela já estava quase no fim, acho que quase umas 4, passava das 4. Aí eu fui para o culto, porque eu falei: não vou deixar as pessoas. Às vezes a gente também não gosta da amada igreja. Estou aprendendo, amo a amada igreja de Cristo Jesus, tudo, mas às vezes a gente tem que ser bem sabedoria para a gente trazer alguém para dentro da igreja. Porque às vezes a família cobra. Agindo um pouco comigo. Então às vezes eu tenho que ter sabedoria. Então quando eu peguei e fui no culto da Fernanda, na casa dela, aí eu falei: agora eu vou ficar com vocês. Aí eu fiz uma macarrãozinho para mim, antes de comer. Mas a luta foi grande, né? Tanto para eles virem, quanto para mim. Jesus, só faltava na última hora, eles não vinham enfermo para ir para São Paulo. Aí o Beto já tinha ido, mas se eles não viessem, eu tinha que correr atrás
Deus abençoe, irmã. Deus abençoe a sua vida. Agora eu quero convidar agora a Patrícia Luciana para orar para a nossa pastora, que vai trazer a palavra, né? Deus abençoe e agradeça a oportunidade em nome de Jesus. A paz na igreja. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, eis aqui a tua serva, a tua filha querida, pastora Márcia, escolhida a Deus por ti. Como a tua palavra nos falou nessa noite, né? O Senhor nos separou desde o ventre das nossas mãos. E nós cremos, Senhor, que foi assim que foi feito na vida da nossa pastora. Por isso nós queremos interceder, Senhor, pelos projetos, pelos sonhos, pela dedicação, por tudo aquilo, Senhor, que ela tem apresentado a ti, Senhor. Que o Senhor continue a usar, a capacitar. E nessa noite, Senhor, nós cremos que não será diferente. Por isso, Senhor, nós colocamos ela em todo o tempo em tuas mãos. Para que o Senhor possa, Pai, fazer aquilo que o Senhor grande deseja através da vida dela. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que as bênçãos do Senhor alcancem as filhas do esposo e a todos aqueles que estiverem em sua volta, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nesta noite sair daqui, Senhor, glorificando e exaltado, renovados na tua palavra, através da vida da pastora Maia. É no santo nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Saudando a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar você para a gente meditarmos na palavra do Senhor, que você possa vir por um momento a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 1. E o verso 3. 1 Coríntios capítulo 1, verso 3. É para toda a eternidade agora. Então, servindo o próprio da glória, eu vou conhecer você. Queridos, a palavra do Senhor diz neste verso, é uma saudação, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, e ele escreve assim: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você deve estar pensando, o que eu vou pegar com esse versículo? Então, por que eu destaquei esse versículo? E eu fui conferir todas as cartas de Paulo na saudação. Normalmente fica uns 2 ou 3 versículos a saudação de cada carta, e ele usa estas palavras. Ele fala em todas elas: a vocês graça e paz. A gente, quando saúda, o que a gente fala? A paz do Senhor. E por que Paulo fala a graça e depois a paz? Porque não tem como você experimentar da paz do Senhor sem primeiro receber da sua graça. Não tem como você viver e andar na graça do Senhor, na paz do Senhor, sem ter recebido a graça dele. A graça veio antes da paz. A graça veio antes da fé, a graça veio antes da salvação e a graça veio antes da vida eterna, irmãos. Eu passei 3 dias que eu não conseguia nem dormir direito. Sabe quando você acorda pensando na palavra, você anda pensando na palavra, você trabalha pensando na palavra? Porque é uma coisa tão especial de você estar vivendo, porque querendo ou não, é a humanidade cristã, né? Os cristãos nominais e os cristãos de verdade sabem o que significa
esse tempo que nós estamos vivendo, que são os dias que antecedem o Natal, e a gente sempre tem que pensar de novo que nós precisamos, irmãos, trazer a nossa memória. E hoje nós vamos aqui juntos meditar nessa palavra e lembrando do princípio de tudo, como tudo começou. E tem uma palavra em Lamentações de Jeremias, que ele fala no capítulo 3, 21, ele fala assim: quero trazer à minha memória, aquilo que me dá esperança. É um tempo que estamos vivendo, um tempo de Natal, e esse tempo agora, infelizmente, se a gente olha para o lado, como está o Natal hoje, na imensa maioria, as pessoas só estão na correria pensando nas festas, nos presentes que vão dar, nos presentes que vão receber, nas viagens que vão fazer, na comida que vão comer, na visita que vai chegar, como a Kelly estava ansiosa. Então, assim, faz parte da nossa natureza, porque o ser humano, ele é relacional, ele quer ter estes momentos. Então, tudo isso contribui. Nós estamos vivendo esse tempo, mas hoje nós queremos juntos meditar nessa palavra de Deus, pensando naquilo que nós podemos aprender dela, para usufruirmos de uma maneira muito especial da graça de Deus. Então, eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 28 por enquanto. Lucas, capítulo 1, versículo 28. Um anjo chamado Gabriel foi enviado para Nazaré, uma cidade da Galileia. E no versículo 28 diz assim: então o anjo, entrando o anjo onde ela estava, está falando da Maria, uma jovem virgem, disse para ela: alegra-te, irmãos, vou ler direitinho, depois eu vou explicar. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Durante muitos anos eu li esse texto e lia com outra entonação. Eu sempre lia: alegra-te, muito favorecida. Entenderam? Que ela era para se alegrar muito e ela era favorecida. Tem uma vírgula. Olha o que ele diz: alegra-te. Pausa. Muito favorecida. Entenderam a diferença? Ela era para se alegrar. E ele diz para ela: você é muito favorecida. E aí na outra versão, por causa da outra versão que eu li, isso me chamou a atenção. Eu voltei lá para conferir. Porque na outra versão, na Nova Bíblia Viva, está escrito assim: o anjo Gabriel apareceu a ela e disse: alegre-se, jovem agraciada, o Senhor está com você. Ou seja, numa das versões fala que ela é muito favorecida e na outra chamou ela de agraciada. E aí a gente fica olhando para esse primeiro contato entre o anjo e a Maria e eu fico imaginando que encontro o anjo com a Maria. Pensa, ela era uma mocinha, eu fico imaginando 17, 18 anos, sei lá, ela era noiva. Ela era virgem. Ela estava se preparando para casar-se com um jovem homem chamado José. Pense naquela mulher. E ela fica
espantada. A Bíblia diz que ela fica perturbada com a maneira que o anjo a saudou, por várias razões. Primeiro, porque ele era um anjo, um homem falando com ela daquela maneira. Alegre, ele fala, né? O Senhor está com você. E eu fico pensando que ela não teve tempo nem de tomar fôlego para pensar, mas o que ele tem para me dizer? E aí o anjo simplesmente, no versículo 30 e 33, olha ali o que ele fala, ele continua falando com ela e ele diz assim: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Aleluia, irmãos. Um pacote de notícia para essa mulher, para essa moça. Ela ia gerar um filho. Ainda fala o nome que ele ia ter, o que ele faria, o que seria dele. Eu só fico imaginando a pulsação do coração da Maria. Fosse pastor, ia ter uma crise derretida. O coração dela deve ter disparado. Foi verdadeiramente algo assim muito sobrenatural. E aí a pergunta é: como que essa mocinha reagiu a tudo isso? E aí põe os seus olhos no versículo 28. E ali diz assim: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então aqui olha para esse versículo e o que ela fala: se cumpra em mim conforme a tua palavra. O que a Maria quis dizer quando ela fala assim: se cumpra em mim conforme a tua palavra, conforme a tua vontade? Aleluia. Deus falou com Maria através do anjo. Era Deus falando com ela. Ele só usou Gabriel. Gabriel foi porta-voz da vontade de Deus. Gabriel foi porta-voz para dizer a Maria o que Deus faria na vida dela. Por isso ele chama ela de agraciada, porque a graça de Deus veio sobre essa moça, veio sobre a Maria. E o outro autor, ele fala muito favorecida. Por quê? Porque ela recebeu o favor de Deus. Ela foi escolhida. E isso tornou ela uma pessoa muito especial. Muito especial. O que esse texto vai nos ensinar? Quando uma pessoa é alvo da graça de Deus, quando alguém vai receber a graça de Deus sobre a sua vida, ela não vai receber essa graça na sua plenitude se não tiver fé, se não crer e se não obedecer. A Maria ouviu com o coração batendo forte, ficou perturbada. Ela não consegue entender: como que eu vou ser mãe se eu sou virgem e eu nunca tive relação com homem nenhum? Como que eu vou ser mãe? Como que eu vou gerar um filho dentro de mim? Mas ela teve fé, porque ela sabia de onde estava vindo a palavra. E ela creu que aquilo sim seria possível, porque era Deus falando. E no versículo 38, ela recebeu a graça, ela se tornou agraciada e favorecida, porque ela obedeceu à vontade de
de Deus. Aleluia. E aí a conversa continua. O anjo estava cheio de coisa para contar para ela. E aí ele fala: olha, a Isabel, aquela que aparenta, era uma senhora idosa, muito velhinha, casada com Zacarias. Todo mundo conhece a história. O anjo falou assim: olha, a Isabel está grávida. Gente, já fazia 6 meses que a Isabel estava grávida. Na sua idade, e ainda estéril, ela vai ter um filho. A Maria ficou quietinha, só escutando aquilo. O anjo virou as costas, a Isabel ficava um pouco mais longe. O que ela fez? Arrumou a mochinha dela. Arrumou a mochinha dela. Esse negócio, primeiro que eu preciso contar o que o anjo não fez. E no mínimo ela deve ter pensado, né? Eu vou lá conferir se ela está grávida de verdade. É verdade. Meu Deus. Quando a Maria põe o pé na soleira da porta da Isabel, ela nem abriu a boca. Olha aí, olha na sua Bíblia. Versículo 39 em diante. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Poucos dias depois, irmãos, poucos dias depois, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta, a Isabel, a saudação de Maria, a criança que estava no ventre da Isabel lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? A Maria já estava grávida. Aí continua: pois logo que lhe chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada, Isabel fala, a que creu, porque serão cumpridas as palavras que te foram ditas por parte do Senhor. Então ela confirma para Maria: tudo que o anjo te falou vai acontecer. Vai acontecer. E aí, quando ela olha para Isabel, simplesmente o Espírito Santo faz Maria cantar. E nesse momento aqui agora eu queria ser a carta. Olha como ela canta, começa o cântico dela. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Aleluia. Tem um louvor de Asaf Borba que diz assim: quem vai ajudar? Não. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É lindo, irmãos, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Quem puder depois em casa, ouça esse louvor. Asaf Borba, a minha alma engrandece ao Senhor. Irmãos, é algo muito especial. Então ela canta. E nesse cântico, ela reflete como que ela estava se sentindo, feliz, bem-aventurada. Nós precisamos entender que José e Maria, eles moravam em Nazaré, e José, ele era da casa e da família de Davi. E eles conheciam a promessa. Eles conheciam a palavra de Deus. Sabiam que Deus tinha prometido para Abraão e toda a sua descendência. Sabiam que Deus tinha dito para Davi, o rei amado do Senhor, um homem segundo o coração de Deus. Sabia que Deus tinha prometido que um descendente do rei Davi se assentaria sobre o trono e seria rei dos
dos reis. Aleluia. Senhor dos senhores. Glória a Deus. Rei sobre toda a terra. Então, ela conhecia essa promessa. E agora imagina quando ela tem esse entendimento, porque aqui no gancho dela, no versículo 54 e 55, no gancho dela, ela diz assim, que o Senhor amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. A ficha dela caiu. Ela entendeu que ela ia ser a mãe do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, ela consegue entender que ela está fazendo parte, irmãs, dessa promessa. Então, ela se torna submissa e ela obedece, ela creu naquilo. E aí a gente olha para tudo que ela e José viveram, para a primeira versão de José. Aí o anjo visita ele, explica para ele o que está acontecendo. José casa com Maria, cuidam de Jesus. Então a gente olha assim, como que a graça de Deus se manifestou sobre a vida dela. Glória a Deus. Só que a pergunta agora é, essa graça foi manifesta só para Maria? Só para José? Para Zacarias, para Isabel, um dos primeiros amigos, parentes deles que ficaram sabendo quem estava no ventre da Maria. Essa graça Deus revelou e manifestou aos magos, aos pastores do Oriente que foram visitar Jesus no seu nascimento. Não. Essa graça maravilhosa e bendita graça, ela também está manifesta para todos nós. Glória a Jesus. A gente tem que sempre lembrar que o sacrifício de Jesus, que Jesus nasceu para todos, e o sacrifício dele alcançou e favoreceu toda a humanidade. Então, todas as pessoas, elas são convidadas a se apropriar, a tomar para si essa graça revelada, essa graça manifesta. Porque esse presente que o Senhor nos deu, e agora no contexto do Natal, nos são trocados tantos presentes, esse presente que é a graça do Senhor, que agraciou Maria, que essa graça nos alcançou, a parte que Deus tinha que fazer já foi feita. Amém, irmãos? Amém. Está tudo pronto. Agora, o que cabe a nós? Tem gente curiosa que está vendo o que é essa caixinha aí, não tem? Tá bonita a caixinha. Esse presente está aqui sobre essa mesa. E aí está escrito uma coisa. E eu vou ler para os irmãos, para satisfazer a curiosidade dos irmãos. E aqui diz assim, que esse presente é a graça de Deus. Quando a gente dá um presente, a gente não põe uma etiquetinha de quem está dando o presente para. É a graça de Deus que está sendo dada pelo próprio Deus. E para está em branco. Você quer, Zé? Você viu bem? Ela quer. Espera só um pouquinho. A graça estava para todos nós, certo? Amém. Eu olhei para todo mundo, só ela ergueu a mão, rapidinho. Então eu recebi isso, eu quero para mim. Fica aí. Aí você olha que para você se apropriar da graça, para você usufruir dela, você tem que vir aqui e pegar o presente, certo? Essa decisão você tem que tomar. Então é um presente de Deus, mas para você usufruir ele de verdade, o que você tem que fazer com essa caixa?
meus irmãos. O que nós vamos aprender? Eu vou aqui agora junto com ela, vou ler. Eu disse para os irmãos que a graça vem antes de algumas coisas. Mas quando a gente toma posse da graça, o que vem sobre a nossa vida? E agora a Vera vai me ajudar. Seu coração enche de fé. Quando você tem fé e crê, a graça que manifesta quando Jesus veio a este mundo como Senhor. Quando você crê nisso, você se torna, Nos fez filho de Deus. e que diz em João 1,12: todos quantos Deus, o poder, fez filhos de Deus. Então, essa graça, pela fé, fez a Zé uma filha de Deus. Aleluia. Com isso, ela teve nova vida. A sua vida foi transformada quando você recebeu o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. É uma nova vida. Junto com essa nova vida, vem também A paz e a alegria. aleluia. Salvação é a vida eterna. Salvação. Eterna. Amém. Salvação e vida eterna. Glória a Deus. É sim. Depois eu amo você. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. e tem um relato na Bíblia que vai mostrar uma realidade muito dura. Eu vim de casa e as meninas nós obteve a mesma reação de alguns irmãos. É para mim? É para mim? Matias falou, Wilson falou. Aí a Júlia, é para mim? Falei, você quer? É a graça de Deus. Ela deu um passo para trás, olhou arregalado. Claro que eu não podia dar para ela, né? Mas aí eu rapidamente falei, olha, a graça de Deus vai trazer fé ao seu coração. Com isso você vai ter uma nova vida. Você vai se tornar filha de Deus. Seu coração vai se encher de paz e alegria. E você vai ter a salvação e a vida eterna. Você quer? Eu quero! Eu falei, amém. Nós queremos. Mas há um relato na Bíblia e é a realidade de hoje. Eu quero que você abra em Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler do 11 ao 14. É uma história muito conhecida. Acharam, irmãos? É a história da cura dos 10 leprosos. Aqui, a cura dos 10 leprosos representa a graça de Deus. Amém, irmãos? Todos foram curados. Todos foram curados. Nenhum deles foi excluído. Amém? Amém. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para João 3,16 diz que Deus amou o mundo como pessoas. Todas as pessoas têm direito. Os 10 foram curados. A graça que representa a cura veio sobre os 10, sobre os 10. Mas só um deles. Jesus estava longe e o texto vai dizer, nós não vamos ler para não tomar muito tempo, que eles gritam de longe. Eles gritam assim para ele: Mestre, eles gritam. Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Era tão visível
visível a doença neles, porque a lepra fazia cair pedaços e a própria o tratamento daquela época deixava as pessoas isoladas, todo mundo conhece isso. Eles nem poderiam se aproximar muito de Jesus, de longe eles iam. Então Jesus já sabia, só de olhar para eles, já sabia o que eles tinham. E fala para eles irem até ao sacerdote, porque era praxe, era a lei, que o leproso precisava ir se apresentar para que o sacerdote o examinasse para ver se ele estava curado. Quando este um se examina e se olha e ele se vê curado, ele simplesmente começa a gritar, louvando a Deus. E ele volta, ele não consegue ir. Primeiro ele volta para diante de Jesus. Então a Bíblia diz que ele simplesmente se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus. Ele estava curado, mas ele sabia quem tinha feito isso. Porque quando eles gritam Jesus, o Mestre, eles sabiam para quem eles estavam clamando. Aleluia. E quando Jesus cura eles, o leproso curado queria o quê? Mais de Jesus. Os outros 9 foram embora simplesmente com a graça da cura física. Mas o que voltou recebeu a cura da alma e recebeu a salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O pacote estava aqui para todos. É que só deu para. Eu devia ter feito 40 pacotes, né? Aí todo mundo podia pegar. A Zé mas não vem agora nesse contexto. Mas a graça está para todos. Amém. Aleluia. As pessoas clamam por Jesus, mas quando alcançam a sua cura, elas se vão. Porque elas não querem receber o que mais o Senhor tem para dar, que é aquilo que está no cartãozinho. Aleluia. Uma vida de fé que te transforma em filho de Deus. Uma vida nova que vai encher o seu coração de uma paz que nada pode tirar, que mesmo diante de qualquer circunstância nós podemos adorá-lo. Então que nós possamos entender que o desafio dessa palavra de noite é desafiar cada um de nós a nos apropriarmos, a querermos o presente todo. Verdade. Não só um pedaço dele. Não só aquilo que às vezes almejamos, como a Glória ministrou aqui, de estarmos preocupados só com as bênçãos que envolvem a nossa situação aqui, a nossa vida aqui neste mundo. Quando nós nos preocupamos só com as coisas deste mundo, nós somos tão pequenos, e Deus tem algo tão maravilhoso para nos dar. Então, que nós possamos lembrar e experimentar, quando nós vamos desejar nos apropriar desse presente, da graça de Deus, que ela está encarnada em Jesus Cristo. As palavras que Tiago escreveu na sua carta. Tiago, capítulo 4, verso 6, ele vai falar assim: Tiago 4, o verso 6. Ele diz assim: antes, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E na minha versão aqui diz, pelo que diz, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olhando para isso, que Deus dá, que Ele concede graça aos humildes. Quem são os humildes? São todos aqueles que reconhecem
que você faça sem a ajuda de Deus. Entendeu? Você ser humilde não é você ser pobre e não ter dinheiro. É você reconhecer que nada que você sonha ou deseja fazer, você vai ser bem sucedido se você não buscar a ajuda de Deus. Nada, Deus, nada. Por quê? Por causa dessa diferença. Os orgulhosos, por isso aqui fala que Deus resiste aos orgulhosos. Tem outra passagem na Bíblia que Deus fala que Deus se irrita dos soberbos, que orgulho e a soberba anda de mão dada. Aqui vai dizer que os orgulhosos estão sempre tentando provar que eles são capazes. O orgulhoso, o soberbo, vai sempre fazer isso. Que eles podem resolver as coisas por si mesmos, gostam de pensar que estão no controle de tudo e por isso têm dificuldade para orar, pedindo a graça do Senhor. E mais dificuldade ainda em receber, porque o orgulho pesa. E aí o apóstolo Pedro ele vai dizer em 2 Pedro 3,18, com isso a gente vai terminar, 2 Pedro 3,18. O que nós então precisamos fazer? 2 Pedro 3,18 vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia. Ou seja, nós só vamos aprender, irmãos, a confiar em Deus e crescer na sua graça quando a gente aprender a obedecer a palavra. A Maria, ela conseguiu se submeter e se sujeitar à vontade de Deus porque ela creu e confiou naquilo que Deus disse que ia fazer com ela. Verdade. E ela tomou posse, ela viveu isso. Então, que a gente possa olhar para a palavra de Deus, seguir a direção que Ele dá para a nossa vida. E muitas vezes nós estamos diante de situações conflitantes, oramos, mas nós não temos tempo e nem disposição para esperar a direção de Deus. E vamos sair fazendo as coisas. Então, que o Senhor possa nos ajudar, diante das nossas escolhas, das nossas atitudes, sempre contando que a gente tenha a graça de Deus para a nossa vida. E que a gente possa se reconhecer, que nós somos falhos, somos pecadores, e que nós precisamos da graça dele. Aleluia. A Bíblia nos fala, e terminando com essa palavra, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ali diz que nós somos salvos pela graça. E que ninguém precisa se gloriar disso. Então, a gente nunca se sinta mais do que o outro. Mas que a cada dia a gente possa entender que a gente precisa dessa graça todos os dias, irmãos. Porque o inimigo, o nosso adversário, a luta é ferrenha contra a gente. Contra o crescimento do nosso caráter, cada dia mais se aperfeiçoando para a gente ficar parecido com Jesus. Para a gente ir crendo nas promessas de Deus, confiando na palavra dele e vivendo um dia de cada vez na sua presença, pensando de verdade, vivendo de verdade para as coisas do alto. Que a gente tire os olhos do chão, das coisas que nos envolvem nessa vida, e que a gente possa se alegrar e realmente nos gloriarmos, nos alegrarmos no sentido de reconhecermos a nossa dependência. Aleluia. Do Senhor. Glória a Deus. Até o ar que a gente respira. Se não é o Senhor, já era. A gente não estaria aqui. Amém? Então, que nós possamos nos alegrar e tomarmos posse. E vamos nos levantar, ficar em pé, agradecer a Deus por usufruir dessa maravilhosa graça. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos. Querido Deus e meu Pai. Senhor, que essa tua santa palavra possa produzir frutos com a palavra do Senhor. Que nós possamos desejar cada dia estar sob o olhar da tua potente e poderosa
por um amor incondicional, que não olha para nós, não olha para o nosso pecado, mas nos considera e nos trata como filhos amados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a nos alegrarmos na tua presença cada novo dia, Pai. Por isso te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de eu ouvir a palavra do pastor, eu gostaria de reforçar o convite para o culto do dia 31. Jéssica, a gente faz culto aqui no dia 31, último dia do ano, às 21 horas. E aí, pode se sentar nisso. Aí os irmãos que desejam, que podem, trazem alguma coisa. E a gente faz uma mesa de ceia. E o que a gente traz no dia como hoje? Né? Tem algumas irmãs, tem algumas pessoas que a gente há tantos anos fazendo, que a gente tem carteirinha da festa, né? Todo mundo faz a mesma coisa. Eu sou uma, como a tia já vem perguntando, você vai fazer o frango crocante? Eu vou. E aí eu perguntei, você vai fazer o pernil? Esse ano eu não perguntei ainda. Então, assim, hoje uma irmã ligou para o pastor. Pastor, eu posso levar o salpicão que eu levo todo ano? Tá na bênção, entendeu? Então, assim, algumas coisas a gente já sabe de carteirinha. Mas, o que eu quero dizer? Todos os irmãos são convidados. Aqueles que puderem, trazem alguma coisa para a gente pôr à mesa. O que cabe nessa mesa? Arroz, mistura, alface, rúcula, manga, tem irmão que vai dar melancia, né? Já está avisado, já tem maionese, já tem salpicão. Então, assim, faça, já tem linguiça com batata, né? Tem frango, então já tem uma porção de coisas. Então, pense em uma coisa que é fácil para você. Se você não tem tempo de ir para a cozinha, oferta salada, oferta fruta, né? Oferta refrigerante, seja aquilo que for fácil para você e dentro das suas possibilidades. Pastora, toda não tem R$1. Um pé de alface custa 3 contos. Então, assim, né? Não, mas você pode ir se não trouxer nada. Mas dá para trazer, não dá? Pé de alface dá para trazer. Então, irmãos, aqueles que ainda não deram o nome para mim, por favor, deem o nome. Por quê? Porque normalmente o arroz a gente pega o arroz da igreja. E aí a gente faz o arroz de acordo com a quantidade, né? Irmãos que vêm, os talheres, tudo a gente precisa arrumar. Então sempre é bom que você me avisa. Não sabe ainda se pode vir, não tem importância. Me avisa nem que for na véspera. Amém? Vou fazer uma colocação. Se alguém da igreja que vai participar e chegou um convidado para ele, Traz o convidado. só aumenta um pouquinho mais, né? Aumenta um pouquinho mais a água no feijão. A gente nunca comeu feijão, irmão, estou brincando. Né? O negócio é coisa chique. Amém? Amém. Então, se você quer ir, me dá o nome e já vai pensar no que você vai fazer. Faz coisa boa, irmão. A outra conversa fica aqui. Antes que ele manda cortar o microfone. Boa noite, meus amados. É a partir do seu ilustre almoço. Alguns irmãos pensaram que eu estava de banco, impecável, na melhor para minha esposa, mas foi decisão da nossa dirigente dessa noite. Jéssica, depois do culto, queremos orar pela sua vida aqui. Não saia, queremos orar pela sua vida. Nós teremos então um culto pelo domingo à noite, não temos um culto de Natal, dia 24 de novembro não temos culto, porque é um momento que as famílias se reúnem, mas no dia 25 estaremos aqui às 19 horas para adorarmos a Deus com alegria. Prepare-se também para a partir do dia 2 de janeiro, nós teremos 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Já estamos com a nossa religião. Está sendo abençoado e o tema é avivamento. É precioso. Então procure se organizar para estar no dia 2 de janeiro, que é uma segunda-feira, até o dia
Porque dia 14 eu não poderia estar na igreja aqui, eu tenho um compromisso com uma senhora que ela graduou-se comigo no dia 14, vamos fazer 45 anos de casamento. Então, que os irmãos possam se alegrar que nós podemos ter esse 12 dias de culto, 12 dias de clamor para 12 meses de Deus. Amém? Os filhos podem também? Os pais? Olha o sonho. Eu vou pensar. Irmãos, coloque-se de pé, vamos estar encerrando agora. Grandioso Deus, mais uma vez somos gratos a Ti, porque nós podemos ter esse tempo na Tua presença, que a Tua instrução, a instrução da Tua palavra nos é constantemente com clareza, para que nós possamos compreender e desejarmos viver a Tua presença diante da Tua graça, para que a Tua graça possa ser abundante em nossas vidas, que nós sempre desejamos buscar a Tua graça a cada dia mais. Louvamos a Ti por cada irmão e cada irmã que aqui estão nessa noite. Por isso que agradecemos o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Levanta as mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre, todos digam amém. Amém. Eu quero chamar agora o nosso irmão Flaviano, que